A função principal de uma lente é coletar a luz refletida por uma cena e focalizá-la no sensor da câmera, através do efeito da refração. A refração é um efeito que as ondas eletromagnéticas sofrem, né, a partir da passagem da luz de um ambiente menos denso, né, de uma área menos densa para um ambiente mais denso. Como o vidro, por exemplo, a luz está trafegando no ar, né, trafegando na atmosfera, passa pelo ar, né, até chegar a um vidro. Né. No momento que passa por esse vidro, ela sofre uma redução de velocidade, sofre uma refração, né, que desvia a direção dessa luz. É uma característica natural da luz, né? A gente vê vários fenômenos que acontece isso, por exemplo, a água, né, também ocasiona esse mesmo tipo de refração. Então, naqueles casos, né, que a gente vê as ilusões de ótica, por exemplo, numa piscina, num copo, né, se a gente colocar um exemplo típico, né, colocar um lápis dentro de um copo, a gente vê exatamente o efeito da refração, né, efeito da passagem da luz, né, que o lápis fica como se estivesse quebrado, né, muda a direção. Então, uma lente de CFTV, os mais diversos tipos de lente utilizam os efeitos da refração para quê? Para direcionar, ou para concentrar, ou para espalhar um feixe luminoso. Então, no caso do CFTV, é uma lente convergente, ou seja, a luz vai convergir da cena, né, de toda a cena monitorada, através da lente, vai convergir para o sensor de imagem. Então, são lentes convergentes. Já há inúmeras outras aplicações, né, como, por exemplo, os faróis, holofotes, né, então a luz gerada por uma lâmpada, ela é direcionada para uma determinada área, então ela é divergente. Então, existem diferentes aplicações. As lentes, então, são projetadas de forma que a luz que passa através do vidro ou do material refrativo, né, ele vai cruzar o eixo óptico e vai ser direcionado para o foco, para o plano de foco, né, que é a superfície do sensor de imagem. Então, o que a gente tem que equalizar? Equalizar a nossa zona, campo visual de interesse e direcionar a luz refletida por esse ambiente, né, por essa cena, para o sensor de imagem. E a partir daí, a parte eletrônica vai se encarregar de transformar isso em informações elétricas. Então, as lentes de CFTV possuem três funções básicas, que é direcionar a luz refletida pela cena para o sensor de imagem, controlar a quantidade de luz incidente no sensor de imagem, então um controle de íris, controle de luz, né, que é uma das funções que pode ser utilizada ou não, e focalizar essa luz refletida corretamente no sensor de imagem e fornecer o campo visual adequado. Ou seja, permitir que a gente visualize aquilo que a gente precisa visualizar. E que essa cena esteja em foco. Alguns parâmetros das lentes incluem, né, a distância focal, né, que é o tamanho, né, em milímetros da distância focal, 2,8 milímetros, 4 milímetros, 12 milímetros, por exemplo. O campo visual, o campo de visão, que é a região que a gente vai visualizar, a área de visão que a gente vai ter, a área útil de visão que a gente vai ter, que é o campo visual. Temos, paralelo ao campo visual, temos o ângulo de visão, que é uma área teórica infinita. Depois temos o foco, tipo de foco fixo, é uma lente fixa, varifocal, ela tem a distância focal fixa, varifocal ou zoom. Abertura, transparência ou transmissão de luz da lente. Formato, montante, tipo de íris, o tratamento de intensidade de luz, e distância mínima de objetos. São alguns dos recursos e algumas das características de lentes. O primeiro deles, a distância focal, é o tamanho da lente. Uma especificação principal de uma lente de CFTV é a distância focal dela. Então, se é uma lente de quantos milímetros? É uma lente de 4 milímetros, lente de 8 milímetros, de 2,5 milímetros. Então, é a distância focal, que é a distância física entre o eixo óptico da lente, né, entre o eixo central da lente, eixo óptico, e a superfície óptica de projeção, que é a superfície do sensor de imagem. A distância focal é uma distância real, então é uma distância do centro da lente até o sensor de imagem. Então temos um campo visual, ele vai estar relacionado com a característica da lente. Então, quanto maior a distância focal,
menor o campo visual, ou mais estreito esse campo visual, mas maior é a ampliação das lentes. Quanto menor a distância focal, maior o campo visual, mais largo o campo visual, menor a ampliação, menos detalhes de imagem a gente tem. A gente tem uma imagem maior, uma imagem mais larga, mas tem menos detalhes. E um ângulo de abertura maior. E com uma distância focal maior, o que nós temos? Um campo visual mais estreito. Então temos um campo visual mais estreito, um ângulo de abertura menor e uma maior capacidade de ampliação. Então, em geral, né, uma lente possibilita, inclusive, uma ampliação muito maior que o do olho humano. Então, a gente consegue ver imagens mais distantes, né, do que o olho humano consegue perceber, né, porém com ângulos reduzidos. Cada distância focal, né, fornece um campo de visão específico. Né. Algumas lentes têm um campo visual, né, a distância focal variável, as áreas focais, né, ISO, lente zoom, que permitem a gente ajustar o campo visual de acordo com aquilo que a gente precisa visualizar no momento. O ângulo de visão, né, é diferente do campo de visão, pois ele se refere ao ângulo de abertura. Um ângulo, então, ele é infinito, então segue, teoricamente, para o infinito, vai abrindo com distâncias maiores. Já o campo visual ele é reduzido para a área de interesse, para a região de foco e para a área de interesse. Tem um limite hiperfísico, né, da área, e limite visual do equipamento. Temos um exemplo do campo visual, né, ali formado por D, né, formado pelo lado direito da figura. No centro temos a lente e no lado esquerdo temos a projeção ali sobre o sensor de imagem. Aí, o F determina a nossa distância focal e o D a distância da câmera até a cena. Quanto maior a distância focal, a gente vê que a lente vai se aproximar da cena e vai reduzir o ângulo. Ou seja, o sensor está no mesmo lugar, a distância total é a mesma, mas o F, né, a distância focal aumenta, então ele se reduz a cena fica uma cena menor. Porém, a gente, como continua com a quantidade de pixels, né, com a quantidade de elementos do sensor de imagem igual, a quantidade de detalhes da imagem aumenta. Então, e no mesmo caso para o contrário. Se a gente reduzir, né, a distância focal, aproximar essa lente do sensor de imagem, o ângulo, né, da cena vai aumentar. Né? Então a gente vai ter uma cena maior, mas com menos detalhes. A determinação do campo visual ela é feita a partir dessa figura. Né? Então nós podemos calcular a distância focal pela relação, pois são formados dois triângulos. Se a gente analisar, por exemplo, na horizontal, essa cena na horizontal, a gente vai ter uma largura da cena, né, uma distância da câmera até a cena, e desse lado de cá nós vamos ter uma largura do sensor de imagem e uma distância focal F. Aí essas duas proporções têm uma relação de reciprocidade, então elas têm uma relação uma com a outra, uma é proporcional à outra. Então, a largura da cena sobre a distância está para a largura do sensor sobre a distância focal. Elas têm uma proporcionalidade. Então, a partir daí, trabalhando essa fórmula, né, nós podemos obter a lente, né, o F da lente, a distância focal da lente, em milímetros, multiplicando a largura da cena pela distância, dividido pela largura do sensor. Na tabela logo abaixo da figura, temos o tamanho dos principais sensores de imagem do mercado, dando destaque ali de 1/3 e 1/4. 1/3 ali na horizontal 4,8 e para 1/4 3,2. Então essa é uma constante, porque o sensor sempre vai ter a mesma dimensão. Né? Então nós temos que verificar o tipo de equipamento utilizado e o tipo de lente utilizado. Então com isso, né, com essas informações da cena, a distância da câmera até a cena, largura da cena, tá? e o sensor de imagem, a gente consegue calcular a lente para qualquer distância, para qualquer situação. E da mesma forma, a gente consegue verificar, trabalhando essa fórmula, trabalhando essa relação, a gente consegue obter as informações ali da largura de cena, por exemplo, multiplicando a largura do sensor pela distância, né, dividindo pela distância focal.
a gente obtém a largura da cena. E esses cálculos podem ser feitos tanto pela largura da cena, quanto pela altura da cena, e também, em muitos casos, até pela diagonal. Então, podemos utilizar da mesma forma, basta o quê? Usar a mesma informação dos dois lados. Uso a largura da cena, uso a largura do sensor. Uso a altura da cena, uso a altura do sensor. Uso a diagonal da cena, uso a diagonal do sensor. Então, ali nós temos a legenda das grandezas, né? Então, uma forma de calcular manualmente essas características da lente. Então, a gente pode calcular a lente para qualquer tipo de aplicação. Aqui temos alguns exemplos, né? Uma lente de 2,8 mm, que temos um ângulo de visão maior, né? Uma visão horizontal cerca de 80 graus. Uma lente de 4 mm, que a gente tem um ângulo aí de cerca de 66 graus. E exemplo de uma lente de 8 mm, que temos um ângulo aí de 32 graus. São 3 exemplos aí de imagem com diferentes lentes, teoricamente com a câmera na mesma posição. Outro exemplo, né, uma situação de sensibilidade. Formato das lentes, né, determina o que? A lente foi fabricada para um determinado tipo de sensor. Os primeiros sensores de imagem, né, trabalhavam com a dimensão de 1 polegada. Foram os sensores de imagem baseados em tubos, né, baseados em válvulas, que eram sensores grandes e com uma área sensível muito grande. Então, os sensores, a lente projetava com uma área de 1 polegada de diagonal. Então, é interessante a gente equalizar, né? Utilizar uma lente específica para um determinado tamanho de sensor. Vou utilizar uma câmera com um sensor de 1/3 de polegada. Então, para isso, eu tenho que utilizar uma lente para 1/3. Vou usar uma câmera de 1/4 de polegada. Vou usar uma lente de 1/4 de polegada. Então, para equalizar os recursos, né, a projeção da lente com a área útil do sensor. Atualmente, esses formatos maiores, 1 polegada, 2/3, não são mais fabricados. Existem algumas câmeras com 1/2 de polegada, mas a grande maioria aqui é abaixo de 1/3 de polegada, salvo casos muito específicos, né? Mas a maioria das câmeras profissionais trabalham com 1/3 de polegada, algumas com 1/4, né? E a maioria das câmeras integradas, como speedometers, como microcâmeras, minicâmeras e câmeras integradas, trabalham com lentes de 1/4 de polegada ou menores. Mas nesses casos, como a lente já é integrada, a gente não tem maiores preocupações porque o fabricante já se encarregou de colocar uma lente compatível com a câmera. Formatos ali são o quê? São dimensões físicas, né? Sensores maiores e sensores menores. Então, o sensor de 1/4 tem uma área de projeção, uma área sensível menor que o de 1/3, que tem uma área sensível menor que 1/2, e assim por diante. Se a gente usar uma lente maior do que a área de projeção do sensor, a gente vai ter ceifamento. E se a gente usar uma lente menor, uma área de projeção menor do que o sensor, a gente vai ter um ceifamento da imagem, vai ter um corte da imagem, a imagem vai ser reduzida, vai ser como se fosse uma espécie de zoom na imagem. Um outro conceito importante, né, é a velocidade óptica, ou abertura de uma lente. A velocidade óptica, ela está relacionada ao quê? A quantidade de luz que passa pela lente, ou a capacidade de absorção de luz de uma lente. Quanto mais baixo o F, né, a velocidade óptica da lente, mais transparente é essa lente, mais clara vai ser a imagem. Quanto mais baixo, né, quanto mais alto o F, né, quanto mais alta a velocidade óptica, menos luz passa pela lente, menor a capacidade de luz que ela vai conseguir transportar e pior vai ser a resposta em condições de cenas escuras. Em geral, né, para as lentes mais simples, né, lentes de baixo custo, né, tem materiais piores, né, como plástico, como acrílico, né, então elas têm um F mais alto. E lentes de melhor qualidade têm um F mais baixo, lentes de cristal, lentes de vidro, né, então possuem um F mais baixo. Outro detalhe também que define, né, a velocidade óptica é o que? A abertura do diâmetro da íris, a distância focal e também a qualidade do material em conjunto com o número de elementos. Então, lentes compostas, lentes complexas, têm um elevado número de elementos, então tem um F mais alto.
Normalmente as lentes varifocais, lentes zoom, tem um f muito mais alto que uma lente fixa, por exemplo. Aqui um pequeno exemplo, né, de características de diferentes f. Né? Então, um f de 1.4 vai ter uma cena mais clara que um f de 2.0, que por sua vez vai ter uma imagem mais clara que um f de 2.8 e assim por diante. Um f infinito é uma cena totalmente escura. Por quê? Porque a íris está fechada, a lente está como se a lente estivesse tapada. É um f infinito. Uma lente alto-íris, por exemplo, ela trabalha o quê? Variando a velocidade ótica. Então ela tem um diafragma, um mecanismo de ajuste, né, que ele fecha e abre a abertura de luz da lente automaticamente. O montante de uma lente é a rosca, o tipo de encaixe dessa lente, encaixe mecânico da lente na câmera. Então, os padrões mais usados aí é o C, que é o padrão mais antigo, e o CS. O padrão C já não é mais utilizado. Vai ser encontrado em equipamentos antigos, que é o padrão de rosca longa, né, que tem uma maior distância do fundo, do final da lente, até o sensor de imagem. E o padrão atual é o CS, que tem aí cerca de 12,5 milímetros, encontrado em câmeras e lentes. Existe uma certa compatibilidade entre eles, né, através de um anel adaptador, que a gente vai ver no módulo, na aula referente a câmeras. Um outro detalhe importante, né, que as câmeras de CFTV elas são feitas para imagens distantes, imagens de média e longa distância. Ou seja, então elas possuem uma distância mínima de foco. Então, abaixo aí de quanto mais quanto menor a distância focal, menor a distância mínima de foco. Então, por exemplo, uma lente aí de 80 milímetros, 100 milímetros, né, tem uma distância mínima de foco grande, né, e mais de 1 metro, 2 metros, 3 metros, na qual não é possível obter foco abaixo dessa distância mínima de foco. Certo? Então, muitas vezes, se a gente colocar um objeto muito próximo da lente, a centímetros, milímetros da lente, a gente não vai conseguir foco com lentes de CFTV. Existem outras lentes específicas, né, para controle de processos e para outras aplicações que eventualmente são destinadas para esse foco próximo. Câmeras de CFTV têm características de foco de distâncias médias. A íris de uma lente, ela controla a quantidade de luz que passa pela lente. Controla ou não, né, dependendo do tipo de lente. E, enfim, ela é a passagem, é o orifício, a passagem de luz, controle de passagem de luz pela lente. Pode ser fixa em muitos casos, né? Então as lentes mais simples, lentes presentes em microcâmeras, lentes de baixo custo e lentes em câmeras mais simples, elas têm íris fixa, ou seja, é uma abertura padrão definida de fábrica. Então não existe mecanismo de íris, de controle de diafragma. Temos outros tipos de lente com a íris controlável, então um tipo de íris para aplicações mais específicas e para aplicações de maior nível de exigência, e que define também o fator de qualidade da lente. Então o tipo mais comum, o tipo mais simples é a íris fixa, presente em microcâmeras e câmeras de baixo custo, onde não existe nenhum tipo de ajuste, é uma passagem pré-definida pelo fabricante da lente. Então não existe nenhum tipo de ajuste, existe uma pequena compensação que algumas câmeras possuem, né, que é a íris eletrônica, que compensa, né, as variações de luz na velocidade de leitura do sensor de imagem. Depois temos a lente com íris manual, que ela possui um mecanismo de diafragma manual, que a gente ajusta através de anéis no corpo da lente, que possibilita fazer esse transporte e essa passagem de luz controlável. Então é muito usado em locais com índices de iluminação específicos, muito claros ou muito escuros, onde não vai ter muitas variações. Mas pode ser usado também em conjunto com câmeras com íris variável. Câmeras com íris eletrônica. Depois temos a íris automática, que é a mais indicada para uso externo, que possui um mecanismo com um controle eletrônico que ajusta automaticamente a abertura, né, da íris, de forma a controlar o nível de luz presente no sensor de imagem. É a escolha mais indicada para aplicações profissionais, onde se tem grandes variações de iluminação, e para locais externos, principalmente locais externos. Ela se caracteriza
caracteriza pelo cabo de controle, né? Um cabo de comando no qual é feito todo o processo de controle dessa lente. Alimentação e controle. Existem dois tipos principais de lentes auto-íris, que são a lente auto-íris tipo vídeo, que ela possui um amplificador e um controle integrado, que ela mesma proporciona o controle da abertura e fechamento de sua íris. Ela pega uma referência de sinal de vídeo e alimentação e ela mesma trata de verificar a necessidade de abrir ou fechar o diafragma. Então é uma lente um pouco mais cara, menos usada, né, por esse custo maior, e menos disponível também. Então, atualmente a mais usada é o tipo DC, ou Direct Drive, que possui o controle feito pela câmera. Então a câmera manda diretamente os pulsos de controle para abrir ou fechar a íris. Ela tem fisicamente elas são muito parecidas, né, mas a tipo DC é mais usada atualmente. Então as duas têm atualmente têm o mesmo tipo de conexão, a mesma pinagem, né? Basta selecionar na câmera o controle, né? Tipo DC ou tipo vídeo, de acordo com a lente utilizada. Outro tipo de lente outra classificação, né? É relativo ao foco. Uma lente pode ter o foco fixo, as lentes mais simples têm foco fixo, 4 mm, 3 mm, 2 mm, com um ângulo visual e um campo visual específico, né? Depois temos as lentes varifocais, que possuem um zoom manual, né, uma distância focal ajustável entre certos limites, ali como 13,5 a 8, 2,8 a 12, 5 a 50, 6 a 60, são alguns exemplos de lentes varifocais que a gente pode ajustar em qualquer faixa intermediária dentro desses valores. É muito interessante, né, para aplicações onde não conhecemos o local ou para fazer um ajuste fino, né, do campo visual e promover, né, e prover uma imagem de acordo com a necessidade. Então, antigamente, quando não existiam lentes varifocais, ou quando elas tinham um custo ainda muito elevado, a gente tinha que calcular a lente e já levar a lente mais próxima do nosso interesse, né? Então dificultava bastante o projeto, né, pela necessidade de a gente escolher uma lente já de acordo com o local. Temos as lentes zoom, que hoje em dia já caíram em desuso, devido ao alto custo, né, e a dificuldade de controle. Então, os primeiros pan-tilts, as câmeras móveis e câmeras controladas antigamente utilizavam lente zoom, né, mas a gente precisava de um cabo de comando aí de 8 a 10 vias, né, para comandar a abertura de íris, fechamento de íris, aproximação de zoom, distanciamento de zoom, controle de foco, para fazer o ajuste dessa lente. Então, precisava de um cabo de um comando individual para cada lente, e tinha um custo bastante elevado, além de uma velocidade de controle reduzida, né? E hoje em dia, quando existe a necessidade do zoom, né, é interessante usar lentes integradas, ou seja, câmera que já possui a lente integrada ou câmeras tipo Speeddome ou tipo PTZ. Outra preocupação também atual são lentes com correção de infravermelho. Então, sempre que for utilizada uma lente com infravermelho, uma câmera com uma aplicação de infravermelho, é importante que seja utilizada uma lente com correção de infravermelho, para evitar um efeito de desfoque. Porque, como a iluminação por infravermelho e a iluminação por luz visível têm comprimentos de ondas diferentes, elas têm ponto de foco diferente. Então, uma lente convencional ela vai ter foco em áreas diferentes, ou seja, durante o dia, com a luz visível, a imagem vai estar em foco e durante a noite vai estar fora de foco. Aí, o contrário, se a gente ajustar ela para a noite, né, então com o infravermelho ela vai estar em foco, mas durante o dia vai estar fora de foco. Então, uma lente convencional não tem esse tipo de correção e acaba tendo esse efeito de desfoque noturno. E lentes IR, lentes para infravermelho, possuem uma correção na própria lente, um material e tipo de desenho da lente, de forma a corrigir esse efeito do comprimento de onda. Então elas conseguem reduzir essa distorção e colocar no mesmo plano de foco, proporcionando foco tanto para a luz visível quanto para infravermelho.
o uso de lentes megapixel. Quando a gente tiver câmeras megapixel, câmeras IP principalmente, câmeras com resolução megapixel, é importante prover o uso de lente megapixel. Caso contrário, vamos ter o quê? Um efeito de perda de resolução na lente. A câmera tem a resolução, mas a qualidade de imagem é perdida na lente porque ela não foi feita para trabalhar com alta qualidade. Ela foi feita para trabalhar com resoluções padrão. Então ela não vai prover a melhor qualidade em conjunto com câmeras megapixel. Elas corrigem aí efeitos de barril, distorção de almofada e efeitos também de perda de resolução ótica, a partir do uso de tecnologias de um processo de fabricação mais avançado, maior pureza dos materiais e também um desenho mais avançado, como o uso de lentes asféricas. Ela corrige também a perda de resolução nas bordas, que ocorre muito com lentes convencionais. Nesse caso, esse exemplo aqui é uma lente megapixel, varifocal, com f de 1.4, formato de 1/3 de polegada e com correção de infravermelho. É uma lente varifocal, e para aplicação em megapixel. A definição da lente pode ser feita de várias formas. Uma forma mais simples, que também é utilizada para essas outras ferramentas, é o cálculo. É o cálculo manual que a gente viu no outro slide, no qual a gente pode determinar a partir dos dados da cena e a partir das informações do equipamento. A gente pode fazer uma estimativa visual também, então com uma certa experiência, o técnico, a pessoa, o profissional responsável, depois de uma certa experiência, ele já consegue estimar qual a lente mais adequada, principalmente para locais pequenos. Existem também algumas tabelas de lente disponível nos downloads, do material de texto, que ajuda no projeto de acordo com a dimensão da cena. Existem os ábacos, como ilustrado na figura de cima, os ábacos ou discos, ou réguas de cálculo, que permitem a gente calcular a lente específica para diferentes aplicações, para diferentes distâncias, vendo as características da câmera e da lente. O viewfinder, que é um instrumento óptico que a gente ajusta o campo visual que a gente quer visualizar e obtém a lente similar, a lente mais próxima do que a gente precisa ver. Existem inúmeros softwares de cálculo, softwares alguns gratuitos, outros pagos, que permitem projetar e calcular o campo visual e a distância focal das lentes e demais parâmetros. Existem algumas páginas, ferramentas web. E, por último, uma última alternativa é fazer um survey, um site survey, a gente vai ao local e leva uma câmera, uma lente varifocal e ajusta essa câmera para obter o campo visual necessário. Seria uma outra forma de definir a lente. Então, várias formas aí, no projeto, na definição do CFTV, a gente escolhe o mais adequado. These television lenses start with a very precise design. A diamond blade slices up a block of specially selected optical glass, while coolant prevents the blade from burning it. The slices then go under a diamond drill, which cuts several puck-sized discs from one glass slice. The operator is careful to keep waste to a minimum. Optical glass costs up to $1,000 per kilogram. During the drilling, the optical glass sits on a thinner piece of glass covered with wax. As the wax is melted, the discs are easily pulled away. Next, a device spins one of the discs while a wheel overhead sculpts it into a lens. The operator checks each lens for chips, and this one looks smooth. This tar-like substance is called pitch.
The edges of the lenses have been built up with tape to contain the pitch. They completely coat the underside of the lens with it. Several pitch-covered lenses are now in a metal shell. A worker picks up a hot aluminum dome called a blocking body. He presses it onto the pitch-covered lenses, and the pitch melts onto it. Dousing it with water causes the pitch to harden, sealing the lenses to the blocking body. The blocking body is now upside down and acting as a holding device as it oscillates on a spinning grinding shell. The grinding makes the surface of the lenses uniform and smooth. They place a polisher on the lenses. It's lubricated with a very fine abrasive. For about an hour, the polisher oscillates while the block spins. Polishing makes the lenses smooth and transparent. It also gives them an even more curved profile. The lenses have been removed from the block, and it's time to cut the diameter down to size. Using a microscope, a technician centers a lens between two brass chucks. A diamond blade at the back cuts the lens as the technician monitors it. He's making sure the diameter and axis of the lens have a common center. Next, they group some lenses on round racks called planets. Their universe is a vacuum chamber. The technician closes the door, and the planets continue their orbit. Inside this vacuum, an electron beam evaporates coating materials. The vapor rises to give the lenses a protective coat. A computer monitors the rate of evaporation and the coating. But there's much more to come. Up next, this process really gets visual as all the pieces of a camera lens come together. The lenses have just spent 3 hours getting a protective finish. It's time to wipe away any residue and make sure they're perfect. This particular lens is concave. She covers it to protect it while she cleans and inspects the lens with the opposite profile, convex. Then the convex lens goes to another technician who places it in a holding device. He looks into a microscope and adjusts the position of the lens until it's optically centered. He uses wax to keep the lens from shifting in the holding device. They give the lens another cleaning. Each one must be absolutely spotless before they proceed to the next step. Otherwise, dust particles could become trapped within the optical system and affect image quality. Now that the surface of the convex lens is immaculate, she dabs optical cement onto the center of it. She gives the other concave lens a little more scrutiny before she cements it onto the convex lens. She applies pressure to spread the cement between the two lenses. Cementing them together means they'll be less likely to shift around in the lens barrel. She checks for dust one more time.
Then it's under the microscope for an optical alignment of this double lens. Because the cement isn't yet dry, he can push the top lens around and adjust its position. Next, they prep the barrel that will hold the lenses. The technician traces out lettering using a stylus, attached to a sharp tool that engraves information onto the lens barrel. It prints technical details that will tell the photographer just what the lens will do. Things like focal length, the f number, and the size of the aperture opening. These reference points allow the user to pull a picture into focus at the desired magnification. Now they double-check the design for this complex optical system and begin to pull all the pieces together. This singlet, or single lens, goes into the metal barrel first. Other lenses with various curvatures and dimensions follow. She places metal spacers between the lenses to separate them. Proper spacing will prevent aberrations in the image, such as blurring. Between installations, she covers the barrel with a piece of lint-free plastic because eliminating dust continues to be a necessity. One fleck could ruin this entire assembly. Using tweezers, she coaxes the last lens into the barrel. She installs a retaining ring to hold the stack of lenses down. Then she locks it into place. There's one final inspection. She examines the assembled optical lens from all angles. It takes a total of 6 weeks to make one of these optical lenses. And in the end, it's picture perfect.